Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra aqui, clonagem. Ou você ouviu alguém falando, ou você mesmo já pesquisou alguma coisa sobre isso. Se você sabe alguma coisa, você vai aprender mais um pouco. E se você não sabe, você vai aprender hoje o que é a tal da clonagem. Mas o que é a clonagem? A clonagem é um método de propagação realizado por alguns tipos de organismos que apresentam a reprodução da forma assexuada, ou seja, não há uma troca de material genético entre o indivíduo que vai gerar os descendentes e um outro organismo. Os descendentes gerados, eles saem idênticos ao organismo que os gerou, sendo chamados de clones. As plantas, elas também podem produzir clones por meio do brotamento ou reprodução por estágio. Agora eu vou falar como tudo isso surgiu, como aconteceu. Como a clonagem foi criada? A ideia da clonagem surgiu em 1938, quando Heinz Spearman, eu vou deixar o nome aqui, ele era embriologista alemão, propôs um experimento que consistia em transferir um núcleo para uma célula em estágio, tardio de desenvolvimento para um óvulo. Em 1952, Thomas e Robert da Filadélfia realizaram a primeira clonagem de sapos a partir de células embrionárias. Agora eu vou falar para vocês algumas vantagens da clonagem. Uma vantagem do uso da clonagem é o uso para a obtenção de células-tronco, a fim de restaurar um órgão ou tecido do nosso corpo. A clonagem terapêutica, que nós vamos falar daqui a pouco lá nos tipos de clonagem, ela teria a vantagem de não oferecer riscos de rejeição se caso o doador fosse a própria pessoa. Rejeição no caso de transplantes de órgãos, o que ocorre com uma certa frequência em pessoas que necessitam receber órgãos. Também, uma vantagem do uso da clonagem seria na diminuição ou extinção do tráfico clandestino de órgãos. Eu vou falar um pouquinho das desvantagens da clonagem. Uma das desvantagens, algumas na verdade, são as lesões hepáticas, tumores, baixa imunidade, envelhecimento precoce, e os fetos correm risco de vida durante a gestação e logo após o nascimento deles. Agora eu vou falar sobre os tipos de clonagem. O primeiro tipo é o tipo terapêutico. A clonagem terapêutica é realizada por meio de um procedimento semelhante ao da clonagem reprodutiva, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o segundo tipo, no qual o DNA de uma célula adulta é retirado e introduzido em um óvulo sem a presença do material genético. A célula, ela não é introduzida dentro de um útero para se desenvolver, como tem que acontecer na clonagem reprodutiva. Ela pode ser usada no tratamento de algumas doenças, como problemas cardíacos e também de forma a substituir um tecido cardíaco após um infarto ou também em transplantes. Mas existe uma ressalva. Se o doente ele for portador de uma doença genética, ele não pode ser o seu próprio doador, já que a mutação causadora da doença estaria presente em todas as células. O segundo tipo de clonagem é a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva ela tem como objetivo a produção de organismos idênticos ao progenitor. Na clonagem reprodutiva ocorre um processo chamado de transferência nuclear, que consiste basicamente na retirada do núcleo de uma célula adulta e a sua introdução em um óvulo do qual foi retirado o núcleo e assim não apresenta mais material genético. Em seguida, essa célula é transferida para o útero do organismo, que dará continuidade ao desenvolvimento do embrião. Um problema do uso da clonagem reprodutiva é a morte precoce dos clones e a presença de
anormalidades provocadas possivelmente por falhas na reprogramação do genoma. São problemas decorrentes desse tipo de clonagem. O exemplo mais famoso dessa clonagem é a Dolly. Calma aí, não é o refrigerante Dolly, né? Se fala Dolly, putz, o refrigerante. Não, é a ovelha Dolly, da qual a Giovana vai falar agora. Agora eu vou falar um pouquinho da ovelha Dolly. Para quem não conhece essa ovelha, ela foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula somática adulta, ou seja, ela é perfeita, uma cópia perfeita. E foi pudo de outra ovelha. Nesse caso, foram 3 ovelhas, foram 3 mães. A primeira, ela forneceu o ovócito. A segunda, os cromossomos que foram inseridos no núcleo desse ovócito. A terceira, ela foi responsável pela sua gestação. O ovócito é um óvulo imaturo, em um estágio prévio de desenvolvimento. Fazer um clone é tirar essa metade de DNA que vem de fábrica com o óvulo e substituí-lo por uma carga genética completa. Ou seja, se tá tudo ali, não precisa de espermatozoide. Se não tivesse tudo ali, precisava, porque ia completar o que faltava. Ou seja, basta apenas o estímulo artificial para o óvulo se tornar um novo ser vivo. Ele é implantado no útero de uma mãe de aluguel e cresce normalmente. Outra curiosidade da ovelha Dolly é que ela nasceu dia 5 de julho de 1996 e a Dolly desde então é a ovelha mais famosa do mundo. Agora eu vou falar um pouquinho de clonagem humana. A clonagem humana é uma criação de uma cópia geneticamente idêntica de um ser humano. Lembrando que ela não é empregado para se referir aos gêmeos, ao nascimento dos gêmeos idênticos, à cor da pele ou à cultura de célula humana. Aí ele funciona assim. Uma célula contém DNA é então retirada da pessoa que está sendo clonada por meio de eletricidade. O óvulo desprovido de um núcleo é fundido com a célula contendo DNA do ser humano que está sendo clonado. Forma-se então o embrião que é implantado na mãe de aluguel, aquela que fornece o óvulo. Caso o procedimento seja bem sucedido, a mãe de aluguel dará à luz a uma cópia exata da pessoa que foi clonada, ou seja, de quem foi retirado a célula com o DNA, ao fim de um período normal de gestação.